Fala, galerinha. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês, que é pra falar mais ou menos como que funciona a plataforma do English Live, né, pra tirar essa dúvida, porque eu não sabia como que era e eu não tinha uma noção, eu não achei nada assim no site deles que realmente me desse uma noção de como que funcionava. E não tinha vídeo também no YouTube me falando como que eram as aulas particulares, como que eram as aulas em grupo. Então eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso aqui e sobre a plataforma deles em si. Bom, a plataforma deles, né, por exemplo, aqui como vocês estão vendo, tem esses temas. E aqui essa unidade ela é só sobre música. E aí você tem um pouquinho sobre vocabulário, gramática, vamos ver como que é. Normalmente eles entram com um videozinho. Ian says I know nothing about music, but Aqui você pode pôr a I tend to legenda. disagree because I listen to almost any style of music. I mean, I don't listen to hip hop or techno. Aqui é o vocabulário que eles vão te dando. E aí, conforme você vai avançando, a intenção é que você memorize esse vocabulário. Hip hop, rock, punk, country. Aí aqui, por exemplo, beleza? E o que eles fazem também é treinar a sua fala. Por exemplo, aqui. Techno. Aí você tem que repetir. Techno. Beleza, falei certo? Foi. Aí é assim, é bem simples, é bem tranquilo. A gramática, que aqui eles vão falar sobre o use it to e o use it to. Aí tem uma frasezinha. Kayla used to like punk music. Ted used to watch cartoons, but now he listens to music. E a tradução. Aí aqui você vai treinar, né? Ele vai, nesse videozinho aqui, ele vai falar, né? Essa conversação, e aí você tem que ir completando com as caixinhas. É bem simples. Aí aqui também ela vai falar, vai ter uma conversa, e aí você tem que escolher qual que é a certa. E aqui também. Então, assim, é bem tranquilo, bem didático mesmo. E assim, exatamente em cada círculozinho desse, é basicamente isso aqui que tem. Por exemplo, vou lá pra frente. Tá vendo? Leitura, expressões. Beleza. Aí tem as aulas em grupo deles. Como que funciona a aula em grupo? Vamos lá ver. Hoje o tema da aula é falando sobre carreiras. As aulas em grupo costumam ter 24 horas por dia. Aí tem um período de tempo que costuma ter. São aulas de 20 minutos. E as aulas em grupo costuma ter umas 4, 5 pessoas mais ou menos, e mais o professor. Pode acontecer de que dependendo do plano que você pague, você fique numa sala em grupo que, por exemplo, tem a gente que não sabe nada e tem a gente que sabe muito. Então, não tem tanto uma peneirada na escolha dos alunos. E conforme você paga um pouquinho mais caro, você vai ficando com alunos que conversam no mesmo nível que você, mais ou menos, com base na filtragem deles. Aí aqui tem as aulas, né? Os temas das aulas por dia, durante a semana. E aí, aqui, o que é legal, por exemplo, esse tema aqui é o de hoje. Aí, se a gente voltar lá no curso atual. É a unidade 3 da que eu tô fazendo. Então já seria legal porque eu já ia ter uma noçãozinha. E assim, as aulas em grupo, como que elas funcionam? No pacote mínimo deles, que se não me engano tá R$ 149, vamos ver, 149. Você tem direito de fazer, acho que uma aula por dia, acho que são 30 aulas no mês. Virou o mês, opa, volta lá. Virou o mês, você perde essas aulas. Por exemplo, eu só fiz fiz 20 aulas, me sobrou 10. Aí, mudou o mês, você perdeu essas 10 aulas, você não vai ter, aí você vai ter mais as outras 30 do que é equivalente àquele mês. Aí, quando você já faz o desses pacotes aqui do Private Teacher, aí você já consegue, você vai acumulando as aulas. Por exemplo,
eu deixei de fazer 10 aulas, então aí você não vai ter mais só 30, agora você vai ter 40. Por exemplo, eu nunca fiz aula, quer ver, vamos lá. Aula em grupo, vai estar com as minhas 365 aulas em grupo aqui, ó, 365, tá vendo? Aí, vamos falar um pouquinho agora sobre a aula particular. A aula particular deles, como eu tô no nível 8, esses são os temas do nível 8. Aí aqui você pode ver de todos os temas. Vamos ver, por exemplo, iniciante. Hobbies, interesses, feriados e comemorações. Aí aqui são os temas. Caso você queira um outro tema, eu quero falar sobre viagem. Aí você pede o tópico aqui. Beleza, pediu o tópico. Aí agora vamos lá, sei lá, vou selecionar esse aqui, empregos e empresas. Aí eles vão te indicar 2 professores, sempre 2. E caso o que aconteceu comigo, não tem horário. Não tem horário também. Meu Deus, e agora o que eu faço? Eu queria conversar com um professor que falasse português ou espanhol também, para eu não ficar tão perdida, e eu tenho muita vergonha, muita mesmo. Então eu comecei a pesquisar aleatório um professor que falasse, pelo menos o espanhol, para eu conseguir, tipo assim, caso eu ficasse perdida, eu ia ter um auxílio. E bom, como que eu fiz? Aqui tem todos os horários disponíveis. Eu fui fuçando aqui, por exemplo, pega esse horário aqui das 2, Dora K, que dá aula. Aí eu voltei aqui, vim aqui para escolher o professor. Opa, não é aqui. Peraí, agora até eu estou perdida. Volta aqui em professor específico. Dora K, né? O nome daquela lá. Vamos ver. Dora K. Aí eu selecionava. E aí aqui você vê o que ela fala. Poxa vida, ela não fala nem o português nem o espanhol. Ela fala inglês global, que é... Não sei o que é, porque, por exemplo, aqui o dele é o inglês americano. Americano. É o global dela, não sei se ele é americano ou não. Aí não dá certo. Acabou que eu fiquei 1 hora procurando até achar o Vincent, que era o que falava espanhol e que tinha horário disponível. Aí eu escolhi ele para fazer aula de inglês. Eu fiz... Cadê? Eu já agendei até meus próximas aulas com ele. Como que funciona essa aula? A aula particular dura 40 minutos. Ela pode ser uma aula com vídeo, só que isso aí fica a seu critério, a critério do professor. Você pode fazer aula só conversando mesmo normal. Eles seguem um roteirinho. Por exemplo, o tema que eu trabalhei foi sobre música. Então, tudo o que eu vi ao longo do curso, na unidade 1, vai ser trabalhado ali. Então, por isso que é bom você estudar e fazer antes o curso, para poder ter uma bagagem de vocabulário para treinar com eles. É basicamente isso. Bem tranquilo, eu tinha muita vergonha, muita mesmo. E eu acho que me ajudou bastante, pelo menos a perder esse bloqueio que eu tinha. E, bom, pelo menos me força a fazer mais as aulas. Falando sobre os pacotes agora. Esse daqui, ó, de 149 é o mais básico. Você só vai ter direito a isso aqui, né, que eu mostrei pra vocês, e as aulas em grupo. E eles não vão te nivelar com o pessoal, então meio que vai ser aleatório. Então isso é um pouco ruim. A Private Teacher, você tem os planos com 12, 24, 48 ou 100 aulas. E aí varia o valor. Eu contratei o de 48 aulas. Na época que eu fiz, eu ganhava o dobro. Então, 48 aulas dava 96 aulas. O de 24, se não me engano, é 160 e pouco. O de 48 é 189 o valor. Como eu contratei o de 48 e ganhei o dobro de aulas, eu fiquei com 96 aulas por 189. É muito barato comparado com as aulas particulares que a gente costuma ver.
se eu contratasse isso na minha cidade está mais ou menos em torno de R$ 45 a hora a aula. Se eu quisesse fazer 45 aulas, por R$ 45, 8 aulas, dá R$ 360. Com eles eu vou pagar 189. E que dá o equivalente a 2 aulas por semana, né? Com 96 aulas. 48 aulas dá uma aula por semana, que também pra mim eu acho que tá muito bom pra você começar. E o preço eu acho extremamente acessível. E bom, só para finalizar com relação à aula particular, depois que você faz a aula, eles te dão, não no mesmo dia, nesse caso eu recebi esse feedback hoje, os pontos fortes e as áreas que eu preciso melhorar com relação à precisão, à expressão, clareza, confiança, variedade. Então, assim, eu gostei bastante, porque além de você estar conversando com um professor nativo, ele vai conseguir te passar como que tem que ser falado, o jeito certo. Ele vai conseguir falar com você de uma forma também como se você estivesse com um amigo conversando. Então não vai ser aquela coisa da aula que você vai até o lugar e conversa com uma pessoa que, sei lá, é um brasileiro mesmo, e ele vai puxar assim na gramática, vai falar do jeito certinho, e a gente sabe que na vida real não é assim que vai funcionar e não é assim que você vai falar. Então, eu achei a plataforma muito boa. Eu cheguei a ficar com eles por um ano, mas eu usava o pacote de R$ 149. Eu não evoluí absolutamente nada. Eu quase não fazia as aulas em grupo, eu cheguei a fazer umas 3 aulas só. E porque eu tinha muita vergonha. E se você fizer só isso aqui, não é o suficiente. Porque você precisa treinar, precisa praticar, porque a questão da memorização, né? Você tem todo o vocabulário, mas se você não pratica, você não memoriza. Então, as aulas em grupo e as aulas particulares, elas vêm justamente com esse intuito de poder te ajudar com relação à memorização. E a perder o medo também e a conseguir se soltar na hora que você for falar. Bom, é isso, gente. Eu não sei se eu fui totalmente clara. Caso alguém ainda tenha alguma dúvida, deixa nos comentários aí, que eu tento explicar, tento ajudar. E muito obrigada pela atenção e até a próxima. Valeu!